Oi pessoal, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre prevenção em odontogeriatria. Então é comum, talvez, um pensamento que o paciente idoso não tem mais dentes na boca, então que a gente não vai fazer prevenção. E somente atuar com próteses totais sendo substituídas a cada 5 anos. Mas, na verdade, a realidade é outra. Algumas gerações atrás já têm um maior cuidado e apresentam-se com bastante número de dentes na boca. E então, esses dentes, o dentista que vai trabalhar em odontogeriatria, o especialista em odontogeriatria, vai cuidar para a manutenção desses dentes na boca. Porque existe um risco no paciente idoso de perda desses dentes. Primeiro, pode acontecer novas lesões de cárie. Segundo, a progressão da doença periodontal em virtude do acúmulo de placa. E essas novas lesões de cárie causando, por exemplo, doenças endodônticas, dificuldades no tratamento endodôntico por causa do canal atrésico. Então, todos esses fatores justificam para a gente a necessidade de fazer justamente uma atuação preventiva e manter com saúde os dentes no paciente idoso. Esse paciente idoso, com o envelhecimento, vai perdendo uma série de capacidades. Então, uma das capacidades é o refino da coordenação motora. Com essa perda, justamente porque o cérebro vai atrofiando com morte progressiva dos neurônios envelhecidos, essa perda, ela gera uma perda de habilidade na hora da eliminação mecânica da placa. E a gente sabe que a eliminação da placa é fundamental para conseguir manter a saúde dental. Nós temos ainda, como consequência do envelhecimento, a perda da acuidade visual, o que dificulta ainda mais o processo de higienização, já que já não tem habilidade manual. Às vezes, as mãos apresentam tremores, conforme algumas doenças que a pessoa tem. Doenças de base que a gente estudou nas outras aulas, como acidentes vasculares encefálicos que prejudicam a coordenação motora. E uma série de outras consequências fazem com que o paciente tenha uma pobre capacidade de higiene bucal. E é aí que a prevenção vai entrar na atuação. O profissional da saúde, ele vai prevenir a doença. Se a doença está instalada, ele vai prevenir a sua progressão. O dentista vai prevenir a progressão da doença periodontal. Fazendo como? Fazendo procedimentos de raspagem no paciente idoso, fazendo procedimentos de instrução, de higienização, não só para o paciente, mas também para a família, que muitas vezes fornecem um amparo para o paciente, ajudam esse paciente na hora da higienização. Se a família está levando ele no odontogeriatra ou se ele está indo por conta própria, ele tem uma preocupação com a saúde bucal. E é aí que você, se preocupando e atuando preventivamente, você vai ganhar esse paciente. Então vocês vão estimular técnicas de higienização, mas às vezes a capacidade, a habilidade motora está extremamente debilitada. Aí vocês vão até tentar fazer uma parceria com o profissional da terapia ocupacional para, por exemplo, fazer adaptações nos instrumentos que o paciente utiliza para a limpeza, adaptações com passadores de fio dental, adaptações no cabo da escova, para poder favorecer uma melhor remoção da placa microbiana na boca desse paciente. Lembram-se, na aula que a gente falou desde disfagia, que o paciente também tem xerostomia? Aí a xerostomia dificulta ainda mais a remoção da placa, né? O paciente, ele pode apresentar um afastamento da vida social. Essa reclusão vai gerar menos cuidados com a higiene, menos vontade de se apresentar bonito, de ter um sorriso bonito. Então, se o paciente tiver um cuidado e ele conseguir aproveitar o seu sorriso com estética, com qualidade,
Isso vai diminuir essa característica do afastamento da vida social que o idoso pode sofrer. Para ele poder ir lá na igreja, para ele poder ir no curso de inglês de idosos, para ele poder ir lá jogar a bocha dele, para ele poder jogar o dominó lá na praça, para ele fazer as coisas tendo uma qualidade de vida. O que acontece com o idoso durante a mastigação, a vida inteira, esmalte com esmalte atritando, vai gerar a atrição das faces oclusais e incisais dos dentes. Com isso, nós temos uma perda da altura da dimensão vertical. Mas, como forma de compensação dessa perda da dimensão vertical, ocorre uma deposição gradativa de cemento no ápice radicular, o que faz uma ligeira extrusão durante a vida inteira dos dentes. Essa ligeira extrusão às custas de cemento na porção apical da raiz fazem com que a junção amelo-sementária esteja aparente. E nessa ocasião nós podemos ter o paciente relatando sensibilidade dentinária, já que o cemento exposto à boca, exposto aos abrasivos das pastas de dentes, pode sofrer fraturas, fragmentações, pedacinhos dele vão se perdendo e exposição dos túbulos dentinários. Então é muito comum você ver o paciente com retração gengival. E essa retração gengival ainda mais aumentando o aspecto de observação da junção cemento-esmalte e exposição do cemento e, no caso, de dentina quando o cemento é perdido. Esse cemento está super suscetível à cárie de cemento, por exemplo. O cemento também tem uma superfície diferente do esmalte, que é mais liso, favorecendo o depósito dos micro-organismos, dificultando a remoção mecânica. Com isso, a placa microbiana vai se depositar com maior facilidade sobre o cemento quando comparado com a superfície lisinha do esmalte. Sem contar as possíveis restaurações que existem no paciente, enfim, todas essas complicações que vão fazer esse paciente ter o risco de novas doenças, lesões de cárie, novas lesões endodônticas, nova e progressão da doença periodontal. O cirurgião dentista vai prevenir a cárie e vai fazer controle periodontal. Então, o hábito que vocês têm de prevenção de cárie é a remoção mecânica com a escova e com o fio dental. E progressivamente, a cada período de tempo, o paciente vai no dentista para fazer a aplicação de flúor. Então você vai fazer isso e de perto com o seu paciente odontogeriatra. O que tem que reforçar com ele? É a condição da escova de dente. Às vezes ele tem uma prótese parcial e o dente na boca. Para manter esse dente na boca, ele usa a mesma escova para a prótese, a mesma escova para o dente. E os idosos não tenham cuidado de troca da escova de dente. Então isso vocês têm que reforçar com os idosos. A escova de dente deve ser macia, de cabeça pequena. As mesmas informações para prevenção e eliminação da placa que vocês têm tido nas outras disciplinas. Nós podemos, talvez, até estimular a família a comprar uma escova mecânica, uma escova motorizada, uma escova elétrica, quando o paciente vai ter dificuldade motora. A escova elétrica pode ajudar tanto ele quanto até a pessoa da família na hora da remoção da placa e prevenção de cárie. E estimular para o paciente as pastas, os dentifrícios que contenham flúor para prevenir a cárie, fio dental que contém flúor para eliminar a placa interdental. Então, esse reforço que o odontogeriatra vai fazer, todo no sentido de prevenir a cárie. Você também pode estimular a utilização de colutórios, então antissépticos, das mais variadas formulações, que, por exemplo, a clorexidina é um ótimo antisséptico. Você prescreve para o seu paciente utilização diária de antisséptico para controlar a placa microbiana. Nós devemos sempre reforçar com o paciente para não utilizar álcool,
para a manutenção, né, da saúde bucal, evitar os colutórios com álcool, porque o álcool na boca, um contato muito grande com álcool na boca no paciente que é alcoólatra e fumante, por exemplo, aumenta a chance de risco de câncer. Você não quer isso no seu paciente idoso, que já tem maior chance de risco de câncer. Às vezes o paciente é portador de doenças articulares degenerativas, como osteoartrite, e a dificuldade de mobilização dos dedos dificulta bastante a apreensão da escova de dente. Então, para prevenir a cárie, vocês vão utilizar talvez um aparato que um terapeuta ocupacional pode ajudar a fazer, por exemplo, alargando o cabo da escova de dente para ficar mais fácil do paciente escovar o dente. Vocês vão acompanhando, conforme o meu vídeo, acompanha a aula em PowerPoint que eu disponibilizei para vocês, que tem esse aparato que eu estou dizendo para facilitar a apreensão da escova de dente. E aí no mercado tem diversas formas. Os terapeutas ocupacionais desenvolvem um tipo de formato de cabo de escova de dente para cada necessidade de paciente. Então é só você indicar o paciente idoso para o terapeuta ocupacional, se for o caso. Se nenhum deles que tem disponível no mercado forem atender a necessidade do seu paciente idoso. Né? O paciente idoso, ele pode utilizar, por exemplo, os passadores de fio dental para facilitar a vida, né? Utilizar escovinhas interdentais, tudo porque é mais difícil com uma escova simples e com a habilidade manual passar o fio dental quando comparado com esses aparatos. Também temos a hipótese de usar escovinhas bitufo para os dentes dos pacientes que estão com um espaço interdental maior. E sempre ter o maior carinho na hora de dizer para o paciente que você quer prevenir uma nova doença, que você quer manter o dente dele na boca dele até o resto dos dias dele. Também pode ser utilizada como forma de higienização a água oxigenada e gaze, esfregando na mucosa quando o paciente é portador de prótese total. Então, para eliminar a placa microbiana da mucosa, você usa uma solução de água oxigenada e fricção com a gaze. Muitas vezes o paciente, como eu disse, vai ter a recessão gengival, né? Nesse local, a placa microbiana tem uma facilidade de se aderir. Aí vem todo o cálcio e os minerais da saliva e vão depositar, acumulando o cálculo dentário. E isso vai progredir a doença periodontal. Então, vamos nos ater às recessões gengivais. Nesses locais, o paciente pode relatar sensibilidade. Então, vocês podem fazer uma restauração com o número de vidro nesses locais, por exemplo. E se atentar explicar para o paciente que a escovação, a remoção mecânica não depende de força, e sim da posição adequada. Então, explicar para ele que não tem que ser forte a escovação, porque isso só piora a recessão gengival e a perda do cimento dentário. Bem, a recessão gengival compromete extremamente a estética, né? A gente sabe disso. Então, talvez sempre que for possível, estimular seu paciente no que tange a reabilitação estética nessas áreas de recessão gengival. Quando vocês estiverem falando de recessão gengival e de prevenção de recessão gengival, o foco é ver como ele escova o dente. Você vai pedir para ele escovar o dente, para você enxergar o que ele está fazendo, consultar qual tipo de dentifrício, ver se não é muito abrasivo, porque tudo isso vai piorar a recessão gengival. O que vocês podem utilizar como estratégia estética? De próteses somente gengivais estéticas. Então você observe no meu slide como que você vai colocar em áreas antiestéticas que teve pela doença periodontal uma perda muito grande de tecido gengival, né, de periodonto de suporte, colocar uma prótese que imita somente a área da gengiva, contornando os dentes existentes e sobrepondo essa prótese sobre os dentes, devolvendo uma qualidade estética. Fica bastante interessante o resultado, observem meus slides.
salientar a importância da higienização da língua. E para o paciente idoso, então sempre você vai recomendar um raspador lingual para eliminar a microbiota, sempre dizendo para ele que isso vai controlar a halitose. O principal foco de halitose no paciente idoso é a saburra lingual. Então, eliminando isso com a raspagem da língua, o paciente vai relatar para você uma qualidade de vida melhor, uma diminuição da halitose. No paciente, em qualquer paciente, né, também no idoso, as papilas filiformes, que são estruturas bem afiladas, elas favorecem o crescimento de colônias microbianas. Principalmente porque é um epitélio que solta bastante queratina do dorso lingual, então a gente precisa raspar isso, eliminando essa queratina que está sendo descamada e com ela eliminando as bactérias que estavam crescendo em sua superfície. Na língua, não podemos esquecer que temos as papilas fungiformes, que têm função de sabor. Então, a presença de uma saburra muito exagerada e as substâncias tóxicas e os metabólitos bacterianos podem alterar o paladar do paciente, né? Reforçar essa importância da eliminação da saburra lingual para acurar o paladar do paciente. Podemos orientá-lo a usar a própria escova de dente, mas o ideal é você estimular que ele tenha um raspador de língua. Bem, quando você tiver com um paciente que de fato usa prótese, você não está tratando um paciente que tem dente, então vamos controlar a placa microbiana da prótese. Porque muitas vezes ocorre uma deposição de fungos como Candida albicans na superfície da prótese, e como a prótese fica em contato com a mucosa, que é uma prótese muco-suportada, a mucosa apresenta-se atrófica, apresenta-se com candidose atrófica, avermelhada, com ardência, porque existe uma placa microbiana na superfície da prótese. Então a higienização pode ser feita com a remoção mecânica, com escova de dentes convencional, e pode-se utilizar as pastilhas de higienização da prótese como um plus na higienização. Sempre lembrar que o paciente deve remover a prótese durante a noite para ter um descanso da mucosa e uma qualidade de salivação durante a noite, tá? Mesmo que isso seja estético. E ensiná-lo em todas as posições da prótese que ele deve eliminar a placa da prótese, tanto na região muco-suportada quanto na região dos dentes, para a manutenção da qualidade dessa prótese, porque tem cálculo em prótese, né? Uma coisa horrorosa, mas pode acontecer. Pede para o paciente, pelo amor de Deus, não usa palha de aço para prótese. Não é assim que se higieniza a prótese, é com escova macia, como se fosse o dente. Que não tem necessidade desse tipo de artefato, esponja de aço para eliminar a sujeira na prótese. Você pode usar um pouquinho de bicarbonato como fonte abrasiva, né? E naquela água que a prótese vai permanecer durante a noite, misturar em um copo de água aproximadamente 200 ml, uma colher de hipoclorito de sódio, hipoclorito, que é a água sanitária, para prevenir e eliminar a microbiota dessa prótese. O paciente que tem a prótese que seja fixa, sempre estimular então a utilização da escovinha unitufo, né, interdental, para eliminar a placa nos dentes suporte, para não perder esses dentes suporte. Os pacientes que têm implantes, estimular a higienização peri-implantar com a escovinha interdental, para que não ocorra peri-implantite e perda desse implante. Utilizar passador de fio dental nessa região, ou ensinar o adulto, né, o responsável familiar, a fazer isso no seu paciente idoso. Como eu disse, a gente tem que controlar a cândida de cima das próteses. Então vamos eliminar toda a microbiota, inclusive a cândida, que vai controlar a candidose na mucosa em contato com próteses.
quando o paciente ele tem infecções bucais, tá? E ele tem todos aqueles problemas de deglutição, existe um risco muito grande de que os micro-organismos da flora bucal alcancem as vias respiratórias. Então, quando ele engasga, por exemplo, esses micro-organismos bucais indo para o trato respiratório são causas frequentes de infecções das vias respiratórias nos idosos. Então, olhem a responsabilidade da eliminação dessa placa microbiana em relação à saúde, à condição sistêmica de saúde desse paciente. Então, é muito comum em instituições, né, onde os idosos ficam ali, como os denominados asilos, que tem a utilização dos colutórios para eliminação dessa microbiota e prevenção das infecções das vias respiratórias. O dentista, o odontogeriatra, ele tem uma importância no diagnóstico precoce de doenças nutricionais, já que as doenças nutricionais apresentam alterações orais. Então você vai ter despapilamento da língua, uma língua avermelhada, tá? Perda das papilas filiformes. Esse é o primeiro sinal que o paciente está com desnutrição, está com uma deficiência. E o odontogeriatra, pela incidência de câncer bucal nessa faixa etária, é o principal profissional da saúde que vai diagnosticar câncer precoce nessa faixa etária. Tudo bem? Então, por hoje é só. Até logo.